Falar um pouco agora sobre as alterações de imagens relacionadas a quadros de hemorragia subaracnoide. O conceito da hemorragia subaracnoide seria sangue, no caso aqui seria esse material denso localizado no espaço subaracnoide. Geralmente a gente vê isso secundário à ruptura de aneurismas cerebrais, algumas vezes a gente vai ver isso também em quadros de trauma. Esse caso aqui é relacionado à ruptura de aneurisma. A identificação da alteração é relativamente simples, né, porque você vai ver o conteúdo denso ocupando todo o espaço subaracnoide ou um pedaço do espaço subaracnoide. Geralmente, esses aneurismas são de artérias que estão no polígono de Willis. Se você pegar a topografia do polígono, vai dar aqui mesmo, né, perto da fossa interpendicular, da transição ponto-mesencefálica. Aqui nós vemos esse conteúdo denso, está ocupando parte das cisternas basais, está indo para as fissuras perissilvianas, indo ao redor do tentório. Você descendo um pouquinho mais, você vê que algumas vezes um lado vai ser um pouquinho diferente do outro, vai ter uma lâmina maior de sangue aqui do lado direito, né? Isso aqui é uma dica para você saber uma possível origem do aneurisma, né? Como tem mais sangue aqui do que aqui do outro lado, provavelmente o aneurisma que rompeu estava localizado aqui à direita. E essa topografia aqui vai ser ou topo de carótida, ou segmento oftálmico da carótida interna, talvez segmento proximal da cerebral média ou mesmo solidificação. Indo um pouquinho mais para baixo, você vê que esse sangue vai indo para o espaço infratentorial, ocupando parte das cisternas basais, tá? Até aqui a parte de altura do bulbo. Outra coisa que a gente tem que avaliar é olhar bem os ventrículos, né? Aqui estão os ventrículos, subindo um pouquinho, né? Vendo a parte dos ventrículos laterais, aqui átrio, corno posterior. Olhando bem, você vê que o sangue vai até o ápice, né? Tem sangue na fissura interhemisférica. Fissura silviana também está cheia de sangue. E a gente, olhando novamente dentro dos ventrículos, a gente identifica que no corno posterior tem um pouco de sangue também coletado, né? Aí no caso você vai ter a hemorragia subaracnoide associada a um hemoventrículo, né? Tem inundação ventricular. Para a gente fazer uma graduação, para classificar esse tipo de alteração, a gente usa uma escala chamada escala de Fischer. Temos agora a escala de Fischer modificada. Essa escala de Fischer vai prever o risco que o paciente tem de vasoespasmo e, no caso, o que a gente faz para avaliar? A gente vai ver a espessura, a maior espessura da lâmina sanguínea, presença ou não de sangue e se tem ou não hemorragia intraventricular. Em relação à graduação da escala, a gente vai ter, primeiro, graduação zero, no caso a gente não vai ver sangue, não vai ter sangue no espaço subaracnoide, não vai ter sangue dentro do ventrículo e esse paciente não vai ter risco de vasoespasmo. Graduação 1 seria sangue focal ou mesmo difuso, não tem sangue intraventricular e a incidência de vasoespasmo vai ser por volta de 24%. Em relação à graduação 2, a gente vai ter esse sangue focal ou difuso, a hemorragia intraventricular vai estar presente e a incidência de vasoespasmo vai ser por volta de 33%. No caso da graduação 1 e graduação 2, a lâmina de hemorragia subaracnoide vai ser fina, vai ser uma lâmina menor do que 1 milímetro. A gente vai pegar essa mais ou menos no lugar onde tiver a maior lâmina, né? A gente vê que aqui perto na entrada da fissura silviana direita ela está um pouco maior, mede, e ver se isso aqui vai ter mais ou menos do que 1 milímetro. Né? No caso, isso aqui vai ter 1,1 centímetro, né? Vai estar maior do que 1 milímetro. No caso, isso aqui seria uma lâmina considerada grossa. Não seria nem graduação 1, nem graduação 2, que para esses você precisaria de uma lâmina de até 1 milímetro.
Nesse caso aqui, a gente já vai partir para a graduação 3 ou 4. A graduação 3 vai ser uma lâmina maior do que 1 milímetro e sem conteúdo de sangue intraventricular. No caso, esse paciente aqui, ele tem sangue intraventricular, ele não é graduação 3. Aí a gente já partiria para graduação 4, que seria uma lâmina grossa, nesse caso aqui, lâmina grossa, maior do que 1 milímetro, nessa aqui vai ter 1 centímetro, e o paciente vai ter hemorragia intraventricular. Nesse caso aqui, você vai ter um risco de vasoespasmo que vai chegar a 40%. Então, graduação 0 a graduação 4, você vai avaliar esses quesitos: espessura da lâmina, presença ou não de sangue dentro dos ventrículos, e daí você vai classificar esse paciente de acordo com esses fatores. E sabendo que esses fatores vão indicar um melhor ou pior prognóstico. Quanto maior a graduação, pior o prognóstico, porque o paciente vai ter um risco maior de fazer vasoespasmo. É isso aqui que a gente tem para falar para vocês, né? O básico de hemorragia subaracnoide. E vamos para os próximos assuntos.